Geração Jesus Cristo, Rua Mariano Procópio, número 35. Amém. Isaías capítulo 6 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Podeis sentar. A visão de Isaías e o seu chamamento ministerial. Mais um dos gloriosíssimos textos que a Escritura nos tem agraciado. O texto começa Isaías dizendo que viu o Senhor. Só que ele não descreve o Senhor, ele descreve tudo, mas não descreve o Senhor. Jó viu ao Senhor, falou com ele do meio de um redemoinho, mas também ele não descreveu o Senhor. João diz que o Deus Pai nunca foi visto por ninguém, mas o seu Filho unigênito, esse sim foi manifesto aos homens. E ele diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de formosura. Há um texto bíblico que diz que ninguém nunca viu a Deus. Você tem visto Deus? Mas a Bíblia diz, alguns escritores, que ninguém nunca viu a Deus. Ver numa visão definida, como olhamos para uma árvore e podemos descrever detalhadamente, como olhamos para alguma coisa, assim ninguém nunca viu a Deus. Mas o que tem acontecido nas nossas vidas é muito mais glorioso do que se os nossos olhos tivessem esse contato visual. Amém? A própria Escritura diz: o meu justo viverá da fé, e a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e prova dos fatos que não se veem. Você tem visto Deus? Eu tenho visto Deus. Essa é a expressão que nós usamos para dizer que Deus se manifestou de alguma maneira, permitiu-nos perceber a sua operação. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele percebeu a manifestação de Deus, Deus permitiu que ele contemplasse isso. Então ele disse: eu vi o Senhor. Mas ele viu a manifestação de Deus, porque lá para Moisés, o que Deus disse? Moisés, homem nenhum me verá e viverá. Então, ninguém nunca viu a Deus. E eu te pergunto, o que você tem recebido do Senhor tem sido bastante, ou você ainda precisa de um contato visual? Os que precisam de contato visual acabam se tornando idólatras. Amém? Mas Jesus disse: mulher, é chegada a hora, não tem que adorar nem naquele monte visível, nem no outro, tem que adorar em espírito e em verdade. É assim que adoramos a Deus. Sabe como?
Se você abrir a tua boca e dizer assim: Jesus, eu te amo. Não estou te vendo, mas eu te amo. E ele diz assim: eu estou te vendo e estou te ouvindo. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, quando você não precisa de intermediários que não seja a própria revelação que ele tem nos dado. Então Isaías não viu o Senhor, mas a manifestação foi tanta, tão gloriosa que ele diz: eu vi. Assim, irmão, eu tenho dito e você tem dito: eu tenho visto Deus, porque Ele é tremendo. Você já recebeu uma cura do Senhor? Você viu Deus. Você já viu os livramentos, Deus te dando soluções, respondendo seus problemas? Você já viu tudo isso? Você tem visto o Senhor. E aqui ele diz: olha, o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. Ele percebeu que a manifestação provinha de um trono. Está perfeita a visão dele. Suas vestes enchiam o templo. Ora, como que uma veste pode encher um templo? E ainda está se vendo serafins voando, um monte de coisa. Dá para se perceber, obviamente, que ele está tentando, com palavras naturais, descrever um mundo espiritual. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas a verdade é que ele, seja como for, percebeu que Deus está vivo. Vivo e reinando, está num trono. E é santo porque está num templo. E é adorado porque os serafins, que significam ardente, estão diante dele dizendo: santo, santo, santo. Separado, 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 habitas em luz inacessível, coroado de glória, majestade e santidade. Deus vivo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, obrigado, porque nós não precisamos te ver. O Senhor trabalhou de uma maneira tão tremenda nas nossas vidas, Senhor, que mesmo cegos conseguimos enxergar as tuas pegadas. Aleluia, Deus. Aqui o impacto é tanto. Isaías, eu acho que Isaías está meio fora de si. Ele quer de qualquer maneira descrever o que ele está vendo. Aí ele diz que os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Quer dizer, uma reverência tremenda. Os serafins, conhecendo a glória de Deus, eles estão ali numa manifestação impressionante e eles têm um comportamento cobrindo o rosto, é como dizendo que não somos dignos de olhar para tal majestade. Ou quem sabe, se olhassem, fossem até fulminados, se já tivessem de antemão uma ordem para nem olhar? Não sabemos, está lá no mundo espiritual. Hoje vemos como enigmas por espelho, mas um dia veremos face a face. Quando adentrarmos as mansões celestiais, as escamas caírem dos nossos olhos, aí nós vamos saber tudo direitinho, mas por enquanto tem que andar pela fé. Estamos em prova, estamos em luta, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, com 2 cobriam o rosto, cobriam os pés e voavam. Voavam pode significar que eles estejam prontos a um serviço rápido e espiritual, porque asas significam isso. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo. É quem? Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 3 vezes. Pode ser que essa divindade que Isaías esteja contemplando seja, na verdade, uma manifestação até trina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é dito santo, santo, santo. Esse significado aí por 3 vezes pode ter esse sentido.
Aqui, na sequência, nós vemos algo interessante, irmão. Sabe que muitas vezes as pessoas querem a manifestação de Deus e querem se deparar com a glória de Deus, mas dentro de si o comportamento que tem não vai lhes permitir isso nunca. A Escritura diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus contou uma parábola e disse que o reino de Deus era semelhante a um homem que lançava a rede no mar. Quando ele puxava a rede, vinha toda sorte de peixe, mas ele se assentava na praia e separava os bons dentre os ruins. Você é bom ou é ruim? Poderíamos fazer essa pergunta nessa oportunidade. Jesus, eu olho no espelho e eu vejo um camarada todo bonzão, dono de si, eu me acho o máximo. Mas o que o Senhor acha de mim? Amém, irmão? Nós precisamos saber, não o que o meu irmão acha de mim, o que papai ou mamãe acha de mim. Eu preciso saber o que Jesus acha de mim. E eu preciso. E deixa eu confessar para você mais essa minha rotineira oração. Senhor, o que o Senhor acha de mim? Eu estou certo? Eu estou errado? Senhor, eu tenho pregado as coisas mais loucas do mundo. Ninguém antes de mim ousou. Eu estou certo ou estou errado? Senhor, todo mundo está dizendo que eu estou errado. Eu estou certo ou estou errado? Você, irmão, está certo ou está errado? Não, vamos analisar. Eu acordo cedo, vou trabalhar, entro no meu carro, ou vou para a empresa, entro no ônibus, eu trabalho 8, 10, 12 horas por dia, no final do mês, eu tenho meu salário, eu vou lá, eu sustento a minha família, eu pago as minhas contas, eu pago a faculdade do meu filho, eu pago a escola do meu filho, eu sou um exímio cidadão. Então tá, pega agora e pergunta, Jesus, eu estou certo ou estou errado? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele, aí eu prego essas coisas, eu tenho que chegar e perguntar, Jesus, eu estou certo ou estou errado? Ninguém prega isso. Se o camarada é um exímio cidadão, todo mundo olha para ele e diz, lá vai o santo. Eu não, eu era o exímio cidadão, mas cheguei perto de Jesus e disse, eu estou certo ou estou errado? Ele apenas diz assim, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Tem coisa grande te esperando, irmão. Tem coisa grande, irmão. Mas não diga para Jesus, faça somente. Tem a sua parte. Às vezes a sua parte é bem simples. Basta que você chegue diante dele e pergunte, estou certo ou estou errado? Que caminho seguir? Aqui, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías está vendo alguém que é todo-poderoso. Ninguém pode obstruí-lo, impedi-lo, equivocá-lo, atrapalhá-lo, porque Deus está chamando Isaías para uma guerra terrível. Deus está chamando Isaías para a pior guerra que um ser humano possa ter na face do planeta. Que guerra é essa? Pregar para o povo de Deus. Essa é a pior guerra. Moleza pregar para bruxo, feiticeiro, pai de santo, católico, com 2, 3 versículos, a gente faz a obra, encerrou a questão, mas tu pregar para o crente que pensa que é crente é a pior guerra. Então, Isaías já está dizendo, ele está se manifestando na minha visão como Senhor dos exércitos. Eu preciso recebê-lo como Senhor dos exércitos para esta grande missão. Segundo os historiadores, qual foi o final de Isaías? Cerrado no meio. Por quem? Pelos etíopes? Pelos africanos? Pelos gregos? Pelos romanos? Cerrado no meio pelo próprio povo.
Porque tem pessoas que não suportam a palavra, o peso da palavra da verdade. A verdade tem um peso terrível. Quem não está disposto à verdade, quando ela chega, irmão, é um transtorno, incomoda. E assim Isaías teve esta terrível missão. Aqui diz então: toda a terra está cheia da sua glória. As bases do seu limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quer dizer, foi invocado santo, santo, santo. Então a base do limiar se moveu à voz dos que clamavam, ou seja, quando os serafins disseram santo, 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 houve um terremoto. Irmão, vamos fazer a terra tremer? Vamos proclamar a santidade de Deus. A terra treme ou não treme quando nós proclamamos a santidade de Deus? A gente incomoda todo mundo. Basta dizer que o meu Deus, olha que frase tremenda, basta dizer que o meu Deus não bebe cachaça e nem fuma charuto, que você incomoda todo mundo. Basta dizer que o teu Deus é santo, basta dizer que o teu Deus não recebe comida na encruzilhada, você incomoda. Basta dizer que o teu Deus não precisa de vela de 7 dias, nem de 15, nem de 21, você incomoda, o teu Deus é a própria luz. Basta dizer que o teu Deus não está mais pregado numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória, você incomoda todo mundo, proclamando a santidade e a vitória de Deus. E aqui, eles proclamaram santo, 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 houve um terremoto, e a casa se encheu de quê? Fumaça. O que é essa fumaça? Essa fumaça simboliza a presença de Deus. Aqui está traduzido por fumaça, mas poderia ter sido traduzido por nuvem. E nuvem significa a presença de Deus. Santo, 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 aí está Deus no meio do seu povo. Quando nós proclamamos a sua santidade, Ele se manifesta. Lições tremendas, poderosas. Então disse eu, já que eu me deparei com alguém tão tremendo, quem olha para Deus, meu irmão, e olha para si mesmo, só tem que dizer o que Isaías diz aqui, olha, no 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, estou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou morrer. Quem sou eu para ficar vivo diante desse Deus tremendo? Você já disse isso, irmão? Ou você bate no peito dizendo, eu sou tal? Parece aquela plantinha, né? Comigo ninguém pode. Irmão, contigo ninguém pode, quando você olha para o teu Deus, mas a si mesmo se reconhece pós-cinza, amém? Porque está escrito na Escritura que Ele nos fez do pó, da lama. O Senhor não nos fez de ferro, de aço, nem de bronze. Nos fez de ferro, e ainda assim tem gente que se comporta como se fosse de bronze. Deus nos fez da lama. A maior glória a que Deus nos compara é a vasos de barro. Olha para Deus, irmão. Olha a luz de Deus. Olhou para a luz de Deus? Olha para si. Viu quantas trevas você tem? Olha para Deus que é santo. Olha para você. És um profano e pecador. Você reconhece que é pecador? Então glorifica, porque o sangue de Cristo foi derramado por você. O sangue de Cristo foi derramado pelos vasos de barro, e não por quem é de ferro, de aço ou de bronze.
Santo, 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 declare santo, 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 porque a glória de Deus vai encher esse lugar. Aleluia a Deus. Meu Senhor, Deus vivo. Aleluias. Ai de mim, diante do que eu estou vendo, quem sou eu? Se eu abrir a boca, serei consumido. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, o dia que você se colocar acima da condição de pecador miserável, pobre, cego e nu, o sangue de Cristo não terá mais efeito sobre a sua vida. Por isso, segue o conselho de Jeremias: põe a boca no pó, enquanto ainda há esperança. Aí diz, no verso 5 ainda, ele diz: eu sou homem de lábios impuros. Você reconhece isso? Reconhece que os teus lábios são impuros? Reconhece que você deixa sempre escapar uma fofoquinha? Reconhece ou não reconhece? Reconhece que você fala demais? Reconhece ou não? Tem que reconhecer. Quer um milagre? Tem que reconhecer. Eu sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, eu sou contaminado em mim mesmo por dentro e sou contaminado por fora, no que me rodeia. Eu sou todo impuro. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Por quê? Por que esse serafim fez isso? Simplesmente porque ele reconheceu ser um homem pecador, profanado, corrompido, de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Ah, você se reconhece assim? Deus diz assim: eu tenho solução. Se ele diz: não, eu sou tal, eu vi o céu aberto, eu vi o séquito do Senhor, eu vi a fumaça, eu vi o altar, eu vi os serafins, eu sou melhor que todo mundo, então vai morrer na sua própria iniquidade. Mas ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Então o serafim foi aonde? No altar. É do altar que vem a tua purificação, irmão. E o que significa aquela brasa? Aquela brasa significa a palavra de Deus, incandescente. Pois Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade que santifica. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, o serafim voou, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. Com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. E disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha, por que aquela tenaz tocou só nos lábios de Isaías? Por que não tocou na cabeça? Por que não derramou brasas sobre todo o corpo dele? Por que tinha que ser nos lábios? Porque não tem nada mais terrível que a língua de um ser humano.
Quando a língua de um ser humano se torna uma pena de um destro escritor nas mãos de Deus, é glorioso. Mas quando se torna como Tiago diz, olha, a língua é terrível, ela incendeia uma floresta, mas é incendiada pelo inferno. Então, meu irmão, se você conseguir a purificação dos teus lábios, todo o resto fica limpo. Todo o resto fica limpo. Agora, quando a pessoa deixa aquele capetinha sussurrar no ouvido e dizer, não é bem assim, e começa, não, eu penso diferente, não, eu não faria assim, começa a deixar minar pelos lábios, daqui a pouco, todo o corpo está em trevas. O que é certo e o que é errado é o que eu penso? Não. Certo e errado é o que Deus diz que é. Amém? Com a brasa tocou a minha boca e disse, tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Só Deus pode fazer isso. Tem falta em você, irmão? Tem iniquidade? Tem pecado? Você precisa de perdão? Diz lá o evangelista, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Foi o que Isaías disse aqui, olha, ele confessou, ai de mim, vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, como ele confessou o seu pecado, o Senhor o perdoou. Tem pecado para confessar hoje, irmão? Tem pecado para reconhecer hoje? O Espírito Santo está dizendo que tem, ele está apontando que tem, ele está demonstrando que tem. A Escritura diz, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Não endurece, irmão, vale a pena ser quebrantado. Quando somos quebrantados, o Senhor nos toma nos braços, e quem está nos braços do Senhor, de nada tem falta. Temos que admitir o que somos, e a verdade é que não somos o que deveríamos ser. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, no verso 8, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele reconheceu a sua miséria, confessou o seu pecado, ele foi purificado, depois pôde ouvir um chamado ministerial. Você quer ouvir a obra que Deus tem contigo? Entra no processo de Deus. Se não passar pelo processo de Deus, não vai nunca descobrir. Quantas pessoas tontas por aí, irmão? Quantos tontos? Não, Deus falou que o meu ministério é tal. Você está olhando, está vendo que a pessoa não tem ministério nenhum. Não, olha, no ano que vem eu vou ser consagrado, só se for pelo diabo. O diabo é que está consagrando gente por aí. Que o meu Cristo, ele se manifesta, é ele que consagra, mas não deixa ninguém consagrar ninguém. Jesus não deixa ninguém consagrar obreiro para a sua seara, só ele consagra. Se não foi ele que consagrou, não tem consagração. Aí ele está dizendo aqui, aí eu ouvi depois, olha, ele disse, depois disto, amém? Depois disto, teve uma sequência, então depois disso, aí sim, quando Deus trabalhou, quando eu reconheci as minhas misérias, aí eu ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus tinha uma necessidade, ele queria quem? Ele queria enviar alguém. Você quer? Muitas pessoas chegam na igreja e dizem, Deus, a minha necessidade hoje é essa, eu vim aqui na igreja por causa disso. Deus, eu tenho esse problema, Deus, eu tenho isso para resolver. Irmão, deixa o que você tem de problema ser acrescentado nas demais coisas que Jesus falou. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isaías aqui chega a uma intimidade com Deus, que Deus manifesta para Isaías a necessidade dele, que ele, o Senhor, tinha.
Nós não estamos mais no tempo de chegar e apresentar para Deus as nossas necessidades. Deus já está farto disso. Ele quer saber quem está importando-se com as necessidades dele. Ah, Deus, a conta da minha luz vai vencer e eu não tenho dinheiro. Aí Deus diz assim: ei, lá na África, milhões vão baixar o inferno esse ano e eu não tenho ninguém para enviar. Ah, Senhor, minha conta do telefone, eu estou sem dinheiro, olha, meu telefone já está naquela base, só recebe. E Deus está dizendo assim: e o teu vizinho, ano que vem será o encerramento da vida dele, e ele ainda está no caminho das trevas. Irmão, se lança a necessidade de Deus, que Ele fará um pacto contigo. Ele te dirá: cuida das minhas coisas e eu cuido das tuas. Não é assim? É assim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías, purificado, restaurado, ouvindo a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, Deus está falando de uma situação que ele vai arrasar de tal maneira que só vai sobrar o toco. Já viu aquelas árvores que são derribadas, só fica o toco, aparentemente totalmente inútil, que não vai servir para mais nada? O que Deus está falando aqui? Jesus falou lá em Jerusalém, quando ele estava, ele disse assim: olha, a eles eu falo por parábolas, para que, ainda que vejam, não compreendam, ainda que ouçam, não se apercebam dos fatos. Aí perguntaram: Senhor, por quê? É porque este povo me ouve de mau grado. Então, eles não vão compreender, não vão entender, e eu não vou curá-los, não vou libertá-los, porque eles me ouvem de mau grado. E Deus aqui deixa claramente nesse capítulo 6 o episódio que vai acontecer com a nação de Israel, porque é repetido, ou melhor, já foi anunciado aqui o que Jesus repete lá, quando diz assim: ouvidos e a entender com o coração, se converta. Ele diz: eles verão e ouvirão, mas não compreenderão e não entenderão. Jesus usou essa expressão. Aí Isaías pergunta: então disse eu, no verso 11, até quando? Aí Deus descreve o que vai acontecer na assolação da guerra do Armagedom, quando a nação de Israel ficará completamente desolada e só vai lhe sobrar o toco, que será a semente. Então Israel hoje está completamente abandonado, largado, não serve para mais nada, e ainda tem muita coisa em Israel. Quando virá o tempo da guerra do Armagedom, aí eles não terão para onde correr, só vai restar o toco. A cidade será totalmente destruída, como está profetizado aqui, e Israel, quando restar somente o toco, vai clamar ao Messias. Que Messias? Esse que já está em nosso meio, esse que eles já rejeitaram há 2000 anos atrás, esse que eles pregaram na cruz, igual cerraram Isaías,
Esse que eles rejeitaram e chamaram de endemoniado, mas na visão de Isaías ele era o santo, santo, santo. Esse que eles chamaram de rebelde, acusaram de rebelião e entregaram na mão dos romanos. Mas Isaías, quando o vê aqui, o chama de Senhor dos Exércitos. Então, esse rejeitado, eles vão clamar como um toco quando não lhes restar mais absolutamente nenhuma esperança. Eles vão dizer, o nosso Messias tem que vir agora, é agora ou nunca. Eles vão clamar. E quando eles clamarem, esse Messias que hoje está em nosso meio, já coroado de glória, majestade e santidade, descerá no Monte das Oliveiras para dar livramento a esse toco, a esse resto. Mas nós, irmãos, estamos vivendo a glória da restauração da igreja. Um dia fomos toco, mas agora somos a restauração. Estamos vivendo a glória. Estamos colhendo os melhores galardões, porque Jesus disse, os últimos serão os primeiros. É o tempo que nós estamos vivendo, é a nossa era, é o nosso momento. Não vamos fraquejar para virar um toco e depois ter que clamar pelo aquilo que escorreu pelos nossos dedos. Israel jogou fora, mas lá no capítulo 9 vai dizer, a terra que estava em trevas, estava frita, estava obscurecida, a terra que foi desprezada, assolada, nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. É assim que o Senhor tem feito conosco, é disso que nós estamos desfrutando. Veio para os que eram seus, a nação de Israel, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.